Oi! A receita de hoje é de torta de palmito, ou empadão de palmito. É a melhor torta de palmito que eu já comi. É o que eu peço para minha mãe fazer sempre que eu venho. É a melhor. Se vocês não gostarem de palmito, vocês podem substituir, sei lá, por frango. E é importante na hora de escolher o palmito, escolher um bem molinho, senão a torta fica ruim, claro. É um pouquinho trabalhosa, mas vale a pena, porque é muito boa. Então, para verem a receita, continuem assistindo. Nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo peneirada, 150 gramas de banha gelada e picada em cubinhos. Se vocês preferirem, vocês podem pôr essa quantidade de manteiga e substituir, porque também dá certo. 125 gramas de manteiga sem sal cortada em cubinhos, 1 colher de chá de sal, 3 gemas, 1/4 de xícara de água gelada. Para o recheio, nós vamos precisar de 1/3 de xícara de óleo de milho ou de azeite, 2 dentes de alho picados, 1 cebola grande picada, 2 tomates sem pele e sem sementes picado, 1 vidro de palmito, picar os palmitos e guardar a água, 1 lata de ervilha, 1 xícara de azeitonas verdes picadas, 1 tablete de caldo de frango, mais ou menos 2/3 de xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de cheiro verde. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, a cebola e o alho e vamos deixar até dourar. Agora nós vamos adicionar o tomate, deixar um pouquinho e depois adicionar o palmito. Como vocês podem ver, eu estou mexendo de vez em quando. Agora nós vamos adicionar as ervilhas, mexer e deixar um pouquinho. E depois adicionar as azeitonas e também mexer e deixar um tempinho. Por último, nós vamos adicionar o cheiro verde, dar uma mexida e deixar no fogo até esse recheio dar uma secada. E agora eu vou começar a mexer com um pouco mais de frequência. Eu adicionei também um pouquinho de orégano e pimenta do reino, mas vocês podem adicionar o tempero que vocês acharem melhor. Agora que está mais sequinho, eu vou adicionar a água do palmito, vou mexer e deixar ferver. Agora, se vocês acharem que está faltando sal, qualquer tempero, pode ir corrigindo. E depois, por último, é só colocar a farinha, deixar um tempinho no fogo, mexer e está pronto. Aí é só reservar e esperar esfriar. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa. Agora, em uma tigela, nós vamos colocar a farinha, a manteiga e a banha de porco. E vamos misturar tudo com a mão. Parou de gravar e eu não tinha percebido, então eu adicionei a água e continuei mexendo do mesmo jeito que eu estava fazendo antes e ficou assim. E eu estou adicionando farinha aos poucos e continuo mexendo. Eu sei que vocês não viram, mas eu já tinha colocado sal. E agora, por último, eu vou colocar as gemas e vou continuar fazendo a mesma coisa. Quando a massa ficar com essa textura que vocês estão vendo, nós vamos colocar em um saquinho e vamos deixar na geladeira por mais ou menos meia hora. Eu forrei uma superfície com filme plástico, então forrei assim embaixo, vou colocar a massa em cima e depois vou colocar o plástico em cima da massa também. Então, com o rolo, nós vamos abrir a massa. Eu já medi o tamanho que precisa ser para caber na assadeira, então eu vou tirar o plástico de cima, vou cortar o excesso. Com a ajuda do plástico, nós vamos colocar a massa dentro da assadeira, é uma assadeira de fundo falso, e é claro que com o plástico para o lado de cima. Então nós vamos forrar modelando direitinho, fazendo o contorno da assadeira. Vamos tirar o plástico e cortar o excesso de massa, deixando só o formato da assadeira mesmo. Vamos adicionar todo o recheio.
Vamos fazer exatamente o que a gente fez antes. Então, nós vamos forrar a bancada com o filme plástico, colocar a massa em cima, colocar o plástico em cima da massa também, abrir a massa o suficiente para tampar a torta. Com a ajuda do plástico, nós vamos colocar a massa em cima da torta, claro que com o plástico para cima de novo, e vamos cortar todo o excesso, e a gente vai usar esse excesso para fazer os enfeitinhos da torta. Então, agora nós vamos abrir a massa na farinha mesmo, sem o plástico, vamos cortar tirinhas e colocar tirinhas em cima da torta para decorar. Agora com o garfo nós vamos fechar toda a volta da torta e por último vamos pincelar ovo para quando ela assar ficar com uma cor bem bonita. Agora é só levar ao forno. Para desenformar a torta é muito fácil, é só colocar em cima de uma lata de alguma coisa e depois abaixar a lateral da assadeira. Eu sei que é um pouco trabalhosa, mas vale muito a pena fazer, então se vocês fizerem, depois vocês deixem aqui no comentário me contando se vocês gostaram. Obrigada por assistirem, tchau!